Bom, então tá, a gente retornando agora, a gente mudou um pouquinho de foco e a gente viu no primeiro bloco a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada de representação e algumas pequenas implicações. E então a gente vai agora para a ação penal privada. Quando a gente começou a ação penal pública, a gente viu alguns princípios. Quais foram os princípios? Por favor, gente. Oficialidade, disponibilidade e obrigatoriedade, certo? Legal. E o primeiro princípio aqui que a gente vai ver chama princípio da conveniência ou oportunidade. Alguém imagina o que significa isso? Sim. Bom, a gente está falando de ação penal privada. Então, quem é o nosso legitimado para intentar ação penal e, no caso, uma queixa-crime? A vítima ofendida, né? Vítima ofendida. Beleza. Então, significa que o princípio da conveniência, segundo o princípio da conveniência ou oportunidade, significa que cabe à vítima decidir se ela vai ou não intentar uma queixa-crime. Se ela vai ou não querer entrar com uma ação para que ao final venha a ter uma eventual sentença penal condenatória em face do ofensor. Certo? Então aqui, se a vítima quiser, tudo bem. Se ela não quiser, fazer o quê? Esse princípio da conveniência, só pra gente fazer um contraste aqui, fazer uma breve lembrança, é o oposto de que princípio na ação penal pública incondicionada? Obrigatoriedade. Enquanto lá o Ministério Público não tem escolha, aqui a parte tem, a vítima tem. E aqui, tá, depois eu já vou aproveitar e falar aqui. A gente, então eu vi... Não, vamos falar quando a gente for falar de renúncia. E o próximo princípio é o princípio da disponibilidade. E o que significa o princípio da disponibilidade? Se na indisponibilidade o Ministério Público não podia desistir da ação, aqui pode. Aqui, se a vítima quiser, embora ela tenha tentado com uma queixa-crime, ela pode. Então, mais uma vez, no princípio da conveniência, está no momento antes de oferecimento da queixa-crime. Aqui é a primeira fase que ela vai decidir se ela vai ou não entrar com uma ação penal. Aqui no segundo princípio, não. A gente já está num outro patamar, num outro contexto, de que ela já ofereceu a queixa-crime, mas ela não quer mais. Certo? E por isso ela abre mão da queixa-crime. E a gente vai entrar com detalhe, mas aqui, como é que ela quando ela opta por não oferecer uma queixa-crime? Por meio de que institutos? Que a gente vai ver com detalhe depois. Renúncia e decadência, que a gente já teve uma ideia. E como que ela abre mão da ação penal anteriormente intentada? Que significa durante... escrituração. Durante a ação penal, ela se vale do perdão e da perempção. A gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe mais pra frente, mas só pra gente deixar nosso diagrama e poder encaixar alguns institutos e relacionar com ele com alguns princípios. E qual seria o próximo? Princípio da indivisibilidade. E esse princípio também vale para ação penal pública, viu? Por quê? Não pode desistir só de um réu. Ele não pode... Aqui ele não pode escolher quem ele vai processar. Certo? E já que a gente deixou passar em branco
lá na ação penal pública, vamos fazer uma diferença aqui de consequências. E lembrar o que a gente falou sobre arquivamento implícito lá na última aula, nossa primeira aula, na verdade. Vocês lembram quando a gente falou sobre arquivamento implícito? O que era o arquivamento implícito? Quando tem 2 acusados e o Ministério Público oferece a denúncia só para um. Exato. Ou mais de um fato e ele só denuncia um. Lembra disso? E a gente viu que quando é em relação ao sujeito, arquivamento implícito subjetivo. E quando é em relação ao fato, arquivamento implícito objetivo. Certo? Então aqui a gente viu que ele não pode escolher nem as pessoinhas e nem os fatos. Ele não pode fazer essa escolha nem do sujeito e nem dos fatos. E na ação penal privada? Olha que interessante como muda. Aqui, por exemplo, eu fui vítima de uma ameaça e de uma injúria. Ou vamos colocar calúnia e difamação, que são ambas de ação penal privada. Alguém me difamou, né? Alguém disse que a minha roupa estava estranha para um determinado evento e eu me senti ofendida. E disse que eu tinha subtraído o celular. Não me fala subtração de celular, porque eu já fui subtraída de celular 2 vezes. Vamos mudar o objeto. Subtraí uma bolsa aqui dentro dessa sala de uma aluna, certo? Então, por isso eu não estou abarcada pelas excusas absolutórias lá que a gente aprendeu. Então, eu subtraí e por isso você me acusou de calúnia. Mas vamos supor que você acha que eu subtraí, mas na verdade eu não subtraí. Então, falsamente, você me imputou uma conduta criminosa. Então, você me imputou fato 1, que foi a calúnia. Fato 2, que foi a difamação. E aí, eu não estava sozinha. Estava eu e a Dorinha. Dai e Dorinha. Aqui, eu não, porque eu sou a autora dos fatos. O Emerson pode escolher eu não quero processar a Dorinha, eu só quero processar a professora. Para ela nunca mais voltar aqui. Ele pode fazer isso? Não comigo, mas ele pode fazer isso, de escolher entre eu e a Dorinha? Vou processar só a Dorinha e vou deixar... vou processar só a professora e vou deixar a Dorinha de fora. Vou aliviar a barra da Dorinha. Posso fazer isso? Não posso. Não posso escolher. Eu posso decidir se vou oferecer uma queixa-crime. Mas uma vez ofertada, eu não posso escolher as pessoas. Certo? Então, a gente tem uma semelhança aqui. E aí o Emerson disse... E aqui sou eu agora, né? Porque eu sou a vítima agora. Me acusaram de calúnia e difamação. Certo? Eu não sou a vítima, não, sou a autora dos fatos. E o Emerson disse assim... quanto à difamação, vou deixar pra lá. Mas a calúnia não, a calúnia é sério. A calúnia eu vou seguir adiante. Vou seguir, vou narrar um TC e vou pro GCRIM. Eu posso fazer isso? Por quê? Na hora que você estiver fazendo isso na delegacia, em tese, você não precisa Sim, porque você tem a discricionariedade de poder decidir se você quer que aquele fato que aquele fato siga adiante.
Então você pode se contentar com o fato 1 e deixar o fato 2 de fora. O que não acontece aqui. Porque aqui é o princípio da obrigatoriedade. E aqui não, princípio da conveniência. Então, eu não posso, na indivisibilidade, eu não posso dividir, escolher as pessoas que eu quero processar. Mas na ação penal privada, se todos os fatos são de ação penal privada, eu posso querer seguir com o fato 2 e fato 1 deixar de fora, ou vice-versa. Então, eu só queria chamar atenção aqui, pra gente visualizar isso. Que na ação penal privada, eu posso abrir mão dos fatos, mas não das pessoas. E na ação penal pública, eu não posso abrir mão nem dos fatos e nem das pessoas. Certo? E tem um outro princípio aqui, que chama princípio da intranscendência, que também vale para os dois. O que significa o princípio da intranscendência? Que somente aquelas pessoas que em tese incorreram na prática delitiva é que podem ser alvo de uma ação penal. Sim? Porque a gente tem no direito penal, a nossa responsabilidade é o quê? Subjetiva, né? Ai, tudo torto aqui. Subjetiva. Certo? Pode pagar? Pra gente continuar. O Ministério Público oferece o quê? Uma denúncia. E eu, particular, ofereço uma denúncia? Não. O que eu ofereço? Uma queixa-crime. Queixa-crime. Então, o que seria essa nossa queixa-crime? É um ato processual pelo qual o particular intenta uma ação penal. E ele não faz isso por ele mesmo. Ele precisa por meio de um advogado. Certo? Então, significa que essa queixa-crime vai para quem? A nossa representação ia para o delegado, ia para o promotor e ia para o juiz. E a nossa queixa-crime vai apenas para o juiz. Né? E revisando nossa aula de inquérito policial, quando aquele fato apurado no inquérito policial era de ação penal privada, o delegado de ofício poderia instaurar um inquérito policial? Ele podia? Estamos investigando aqui exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345 do CP. Tem que registrar o Ministério Público, mas ele pode fazer um apontamento para o Ministério Público, né? Não, ele tem que ter ação penal privada, tem que ter o requerimento do ofendido para que possa dar início à instalação do inquérito policial? Sim. Sim, né? Então, a minha pergunta é, quando você vai lá na delegacia e narra um fato cuja ação penal vai ser privada e faz um requerimento, né, dizendo quero que instaure um inquérito policial, isso por si só romperia a decadência dos 6 meses? Porque aqui também, né, a decadência se aplica tanto para ação penal privada quanto para ação penal pública condicionada à representação. E a ideia é a mesma que a gente desenvolveu lá: 6 meses a contar da autoria, contar do conhecimento da autoria do fato. Da autoria do fato. Autoria, não do fato. Autoria. Será que aquele meu requerimento na delegacia romperia
a decadência? Se souber que o autor. E olha, isso daqui a gente vê muito na prática no seguinte sentido. Nós estamos lá numa sexta-feira, onde ocorrem as audiências preliminares de conciliação, conciliação antes, né? As ações penais privadas permitem a composição entre as partes no âmbito do juizado especial criminal. E aí chega sempre duas pessoas muito conflituosas, duas pessoas que gostam de um debate não muito saudável, né? E aí o que acontece? Eles brigavam. E aí eu tava lá sentada esperando, porque nesse dia eu tava como dativa, e essas duas partes tinham advogados. E aí, como a gente é designada para dativa, a gente tem acesso a todos os processos daquele dia, então a gente costuma ler para se divertir um pouco. E aí eu falei assim, nossa, quando eu fui pra lá, eu falei assim, caramba, isso daqui vai ser rapidinho. Por quê? Porque já transcorreu 6 meses. Aí vocês vão me dizer, mas 6 meses? Mas e quando ela foi na delegacia? Fazia 4 meses. E quando ela foi pra audiência? 6 meses. Eu falei assim, caramba, ocorreu a decadência. Que sorte dessa pessoinha que figura como autor dos fatos. Aí alguém vai me dizer, peraí, mas aqui quando ele ofereceu, foi lá na delegacia e narrou os fatos, cuja persecução se dá mediante ação penal privada, não interrompeu a decadência? Não. Por que não? Porque requerimento que você faz na delegacia para instaurar inquérito policial ou TC que seja, dependendo da competência, não é queixa-crime. A queixa-crime é uma peça processual em que você intenta perante o juiz mediante um advogado. Então, na audiência, a vítima perguntou para o advogado dela, quando a conciliadora disse que havia ocorrido a decadência. Falei assim, doutor, o que é a decadência? O que nós faremos agora? O que essa conciliadora está falando? Bom, o advogado não lembrava muito que era decadência. E aí, maior confusão com a conciliadora. De dizer, não, mas na delegacia, não sei o que, blá blá blá. Mas ele esqueceu que esses 6 meses, só que o que interrompe a decadência é a queixa-crime e não o requerimento na delegacia. Então, primeiro que você não vai para a delegacia prestar queixa. Segundo, que você vai fazer um requerimento. E esse requerimento não interrompe o prazo decadencial. Ou seja, está correndo. O que você tem que fazer? Protocolar uma queixa-crime, porque essa audiência aqui pode demorar mais de 6 meses. Mas se você protocola isso aqui, já se livrou da decadência. O seu direito ainda está em vigor. Então o que você tem que fazer? Oferecer uma queixa-crime. Se chegar na audiência e você fizer a conciliação, beleza. Mas se der problema e você não tiver oferecido a queixa-crime lá e tiver passado 6 meses aqui, não adianta chorar para a conciliadora. Então, o que acontece, no âmbito dos juizados, né, eu digo, o que no final da história, a gente fez conciliação entre quem? Entre a vítima e o seu respectivo procurador. Aí nós tivemos que explicar para ele, apresentar o que era uma queixa-crime, o que era uma decadência e o que era um requerimento. Vocês acham que ele saiu feliz de lá? Não, né? Não. Mas um outro caso assim foi diferente. Porque eu falei, porque eles estavam uma outra audiência, eles estavam discutindo. Aí o advogado olhou pra mim, olhei pra ele e falei assim, nossa, doutor, você tá com sorte hoje, né? Ele tava perdendo no argumento na composição. Eu tô com sorte hoje? Eu falei assim, você tá com sorte, né? Porque ocorreu decadência aqui. Ele disse, como assim ocorreu decadência? Eu disse, não, porque passou 6 meses da data dos fatos, da autoria
do conhecimento da autoria dos fatos e então o seu cliente vai ser, né? Vai ter extinta disponibilidade. Gente, o advogado cresceu assim, diante da outra parte, vocês não fazem ideia. Começou a maltratar a outra parte, e etc e tal, de forma desnecessária, porque agora ele tinha um poder nas mãos, um poder que ele não tinha por si próprio. E utilizou isso, enfim, né, de uma forma indevida. Mas é só pra gente nunca mais esquecer isso, né? Vocês que atuam na prática. Então, é assim, você vai entrar com a queixa-crime, não tem necessidade de ir na delegacia? Não tem necessidade. Mas é porque na queixa-crime, se você... É porque assim, você pode embasar a tua queixa-crime com a ocorrência, né? Mas se você tiver provas diferentes, você tem fotos, que você foi pro cartório e reconheceu firma, tem uma carta, um documento, algumas coisas assim, e consegue provar por outros meios, não é necessário. Até porque a instauração de um inquérito policial ou de um termo circunstanciado, ele não é indispensável, né? É apenas uma forma de investigação. Mas não é uma dentre a mais utilizada, mas não é a única. Certo? Mas é possível. Então, fica a dica aqui pra vocês. Agora, a gente falou de queixa-crime, aproveitou e falou da decadência. Mas afinal de contas, quem pode oferecer essa queixa-crime? Quem? Ofendido ou seu representante legal? Ou o ofendido, mediante procurador, poderes especiais. Certo? E aqui eu não vou repetir tudo que eu já falei no bloco anterior, porque vale a mesma coisa, né? A questão do representante legal, a questão do ofensor, a questão do 18 a 21 anos. Então, tudo isso tá falando aqui. O procurador com poderes especiais. Poderes, né? Faltou poderes aqui. Poderes especiais. Então, pra gente poder... a questão da morte é a mesma coisa. A questão da ausência é a mesma coisa. Então eu vou aproveitar o nosso tempo para ver coisas diferentes de lá. Isso aqui a gente já viu, certo? Alguém tem alguma dúvida em relação aqui ainda? Lembra do CAD, né? Mesma coisa, CAD. Aquela questão de que se ocorrer decadência para um dos legitimados, ocorre para todo mundo. Aqui só tem a diferença que se um desistir, os outros podem seguir, né? Se um oferecer queixa-crime, mas desistir, os outros, sucessivamente, podem dar continuidade. Mas fora isso, tudo que a gente aplicou no bloco anterior, a gente aplica aqui. Certo? Vamos pro... Bom, a gente pode falar em outro momento, mas a gente vai correr agora. Vou correr muito. Quero chegar a um detalhe da defensoria. Tudo bem aqui? Então tá. Aí vocês viram que quando a gente colocou os princípios, a gente colocou mecanismos pelos quais aqueles princípios são concretizados. Por exemplo, no princípio da conveniência, a pessoa pode optar por não oferecer a denúncia por 2 institutos, né? Quais eram eles que a gente anotou aí no caderno? Decadência e renúncia. Bom, a decadência a gente já desenvolveu um pouquinho. Mas aqui eu queria deixar um recado. Qual é esse recado? Porque quando a gente aprende ação penal privada, a gente está pressupondo um tipo de ação penal privada, que é a ação penal exclusivamente privada. Certo? E exato, quando ela for exclusivamente privada, se ocorrer a decadência, os 6 meses, consequência, já sabemos, extinção da punibilidade. Aliás, todos esses institutos que nós vamos ver são causas de extinção de punibilidade do 107 do CP. Mas e se ela for subsidiária da pública?
extingue a punibilidade? Eu acho que não é que o MP deixa de oferecer a prazo legal. Quando que eu ofereço a ação subsidiária da pública mesmo? Após 6 meses em que o MP não dá. Dentro do prazo Não. não oferecer. Prática tem a ver, mas você pecou num detalhe. É quando o Ministério Público ele fica inerte no prazo legal para oferecimento da denúncia. Qual que é o prazo legal para oferecimento da denúncia? Preso solto, 15 dias. Preso 5 dias. Preso. Gente, tudo. Preso solto, 15 dias. Preso, 5 dias. Toda vez que o nosso sujeito está preso, está no xizinho, as coisas têm que acelerar. Afinal de contas, a sua liberdade já está restringida, né? Isso vale mesmo para inquérito policial, 10/30, né? Então, aqui é quando o MP ele fica inerte. Ser preso 5 dias, ser solto 15 dias. Certo? Preso e solto. Quem é solto a gente pode demorar um pouquinho mais, em tese. Mas, lembrando que a gente não... que isso daqui decorre lá, o que o MP pode fazer, né? Ele pode pedir o arquivamento, novas diligências e oferecer denúncia. Quando ele opta pelo arquivamento ou opta pelas novas diligências, ele não está inerte. Inerte é quando? Quando ele decide oferecer ação penal e não faz nesse prazo. Não adianta as pessoas ficarem revoltadas porque o MP pediu arquivamento e ser um legitimado e oferecer uma ação subsidiária da pública. Uma ação penal privada subsidiária da pública. Quando o MP pede arquivamento ou novas diligências, ele não ficou inerte. Ele fez uma escolha. O fato é que quando ele decidiu oferecer denúncia e não fez nesses prazos aqui, aí ele fica inerte. Então, voltando, aqui no 6º dia, porque é um prazo decadencial, é um prazo penal, no 16º dia já é inércia do Ministério Público. A partir do 6º dia, a partir do 16º, dependendo da condição de liberdade do sujeito, os legitimados, que a gente já conhece, né? O ofendido, representante legal, não vou mais repetir isso, ou seu procurador com poderes especiais, pode oferecer uma ação subsidiária da pública, privada da pública. Mas a questão é, e a partir daqui, começa a correr os 6 meses. Então, 6 meses aqui não é da data da ocorrência do fato. 6 meses daqui é a partir da inércia do Ministério Público. Então, o prazo é o mesmo, mas o termo inicial é diferente. Decadência aqui é 6 meses do conhecimento da autoria do fato. E aqui, 6 meses a partir da inércia do Ministério Público. Agora, passou esses 6 meses e os legitimados não intentaram uma ação privada subsidiária da pública e nem o MP ofereceu uma denúncia. O que acontece? Extinção da punibilidade? Sim? Não. Se a gente entendeu o que é uma ação penal pública, quem é o legitimado de uma ação penal pública, o que é uma ação penal privada e quem é o legitimado, porque no fundo, a ação penal privada subsidiária da pública é uma ação, ou é um crime cuja persecução se dá mediante ação penal pública. Então, ocorre o quê? Decadência para os legitimados. Mas para o MP,
continua. Ele pode continuar aqui até a ocorrência da prescrição. Porque é uma ação penal pública. Então, lembre-se, quando eu digo ação penal privada, regra geral, a gente está falando da exclusivamente privada. Mas quando eu entro no campo da ação penal privada subsidiária da pública, eu tenho que lembrar que no fundo, isso é uma ação penal pública. E todas as suas características inerentes. Certo? Então era esse detalhe de decadência que faltou pra gente. Então, só para o nosso momento processual. Qual que é o nosso momento processual aqui, na decadência? Antes da queixa. Isso, antes. Porque a decadência não é a perda do direito de oferecer queixa-crime em face de um sujeito que praticou determinada conduta. Então, ocorre necessariamente antes dessa peça processual. Porque, enfim, o momento dele, temporal, é aqui. Certo? Pode pagar. Então não vai esquecer o termo inicial da contagem da decadência, dependendo do tipo de ação penal privada. E também não vai confundir que a decadência na ação privada subsidiária da pública ocorre para os legitimados, mas não ocorre a extinção da punibilidade. Por quê? Porque o MP continua podendo oferecer uma ação penal, ainda que fora do prazo, desde que dentro do prazo prescricional. E o próximo? O nosso próximo instituto é renúncia. O que era renúncia mesmo? Ele é unilateral, ele é voluntário, ele pode ser expresso, expresso ou tácito. Qual que é o momento processual dele? Se eu abro mão do meu direito de oferecer queixa-crime, é a mesma decadência, não é? Antes do oferecimento da queixa-crime. Antes da queixa-crime. E o que significa dizer unilateral? É que precisa da... Não precisa da anuência do réu, não. Viciado, então. Ah, é do réu, né? Sim, do réu. Ah, então não precisa aceitar. Se eu não quero e a pessoa quiser, é problema dela, né? Se ela quiser, não, me processa vez que eu vou provar a minha inocência pra você. Então, ele vai provar numa outra esfera, que não aqui. Não aqui, não digo terra, digo processo penal mesmo dessa ação aqui. Então, é isso, significa unilateral. Mas, mais uma vez, se eu abro mão do meu direito de oferecer queixa e eu tenho mais de um ofensor, eu não posso dizer, vou abrir mão para X, mas não vou abrir para Y. Quando você abre mão para um, automaticamente esse direito se estende aos demais. Certo? Bom, voluntário, obviamente. Expresso. Você faz uma declaração e junta, né? Desejo renunciar ao meu direito de queixa em face desse plano de tal, sobre o fato tal, que ocorreu dia tal, etc, etc, etc. E o tácito? Como será que seria uma renúncia tácita, né? Não, se você não se manifesta e deixa correr o prazo, decadência. Certo? E na tácita? A tácita é quando você pratica um ato incompatível com o interesse de mover uma ação penal contra a pessoa. Então, por exemplo, você foi lá e ofereceu uma queixa-crime sobre, vamos colocar um crime aí, difamação, pode ser? E aí você convida a pessoa ofensora
pra ser o padrinho do seu casamento. Então, assim, se não for uma pessoa muito bipolar, espera-se. Se fosse o nosso colega, talvez teria em dúvida. Mas, não, né? Geralmente, quando você convida um padrinho pro teu casamento, é uma pessoa que você tem pelo menos um certo apreço, né? No mínimo. Se você for uma pessoa ok. Certo? Mas também, né? A gente pode discutir isso depois. Mas entendem? É uma atitude que você faz, você pratica, mas ela é incompatível com aquilo. Você não disse que quer renunciar. Mas, pô, você chamou o cara pra ser seu padrinho. Né? Isso é um ato incompatível de você punir a pessoa. Ninguém pune, quer dizer, depende do casamento, né? Mas ninguém pune ninguém pune alguém chamando pra ser padrinho do seu casamento, em tese, ok? No minuto, não é depois, assim, você já entrou com a queixa. Não. É antes da queixa-crime. Então eu dei o meu marco temporal errado, né? Porque você convida a pessoa antes de oferecer uma queixa-crime. Então você renuncia. Porque aqui a gente vai ver a diferença com outro instituto. Que a gente pode até colocar do ladinho pra quem não confundir. Mas só pra gente treinar aqui, exclusivamente da pública. E aqui é subsidiária, ou exclusivamente privada. E subsidiária da pública. Se ocorrer a renúncia, seja ela expressa ou tácita, a gente já sabe, são causas de extinção da punibilidade. Artigo 107. Agora, na subsidiária da pública, Prescricional. sim, o Ministério Público continua podendo oferecer, né? Então lembre, subsidiária da pública, alerta, fica de olho, porque não é a mesma consequência aqui. 6 meses decai para a vítima. Não, aí é decadência. O que a gente está falando de renúncia. Renúncia você faz antes de oferecer a queixa-crime. Esse é o teu prazo. Certo? E por consequência tem que ser dentro do prazo de 6 meses, porque se não for pela renúncia, vai ser pela decadência, porque o efeito material é o mesmo, extinção da punibilidade, mas por institutos diferentes. Certo? Então tá, então a gente pode mudar. A gente já viu que estende para todos, né? E que é independente de aceite. Então vamos pro perdão. E o perdão? Porque a gente pode fazer uma linha do tempo aqui. E eu vou fazer essa linha do tempo pra gente não se perder. Fato. Oferecimento da queixa-crime, que a gente tá numa ação privada. E tá, e adiante, beleza. O perdão, ele é bilateral. Também pode ser expresso e tácito. Claro que é voluntário também, né? Obviamente. E qual que é o nosso momento processual aqui? Na linha do tempo? Bom, se a renúncia está aqui, o perdão está aqui. Aqui. Está aqui onde? Depois que eu ofereci a queixa-crime. Certo? O que é o perdão? Sem muito rolê. Deixa eu falar. Ah, pode falar. Remissão dos pecados. É um ato de clemência que você faz em relação ao querelado, que se ele aceita, extingue a punibilidade dele? Sim. Né? Então, se é um ato bilateral, é necessário que a pessoa necessidade de aceite do querelado. Professor,
praticamente, essa pessoa foi, sei lá, um bipolar para não aceitar um perdão daquela pessoa. Mas tem gente que faz isso, uma questão de honra. Não, eu vou provar a minha inocência. Eu quero ir até o final do processo. Tem. Já que você usou agora, eu quero... Acho que dá danos morais também. Aí, olha, expresso e tácito. E aí a ideia é a mesma, né? Perdão expresso e perdão tácito. Tácito é a mesma coisa. Praticar ato incompatível com o interesse de perdoar a pessoa. Ou de intentar uma ação penal contra a pessoa. Então, se o convite para ser padrinho do casamento se dá após o oferecimento da denúncia, é possível o perdão tácito. Desde que a pessoa aceite. Aceite como? Comparecer no casamento e, né, testemunhando o cerimonial. E se o convite do casamento, ou o convite para o padrinho de casamento se dá antes do oferecimento da queixa-crime, aí é renúncia tácita, certo? Então a diferença entre eles principais é que a renúncia é unilateral, não precisa de aceite, o perdão é bilateral, é necessário que o querelado aceite. E o outro momento é o momento processual. Primeiro, a renúncia antes da denúncia, em razão do próprio conceito, a gente não se perde. E o perdão depois do oferecimento da denúncia, aqui na nossa linha do tempo. E até quando que eu posso oferecer o perdão? Olha a nossa linha do tempo aqui. Sentença condenatória com trânsito em julgado. Até aqui eu posso oferecer o perdão e a pessoa aceitar. E se for expresso, e você inclui anexa nos autos, digamos assim, eu perdoo tal pessoa, etc e tal, anexada nos autos. Como é que acontece aqui? Aqui, na verdade, a pessoa, o querelado ou querelada, ela tem 3 dias para se manifestar. Se aceita, se não aceita. E se depois desses 3 dias aconteceu um vácuo, ela nada a dizer, o silêncio dela é como se fosse um aceite. Então, para que não produza efeito, é necessário que ela diga não quero ser perdoada, quero ir até o fim. Por quê? Porque se ela ficar inerte no período desses 3 dias em que ela for intimada, desse perdão dado pelo querelante ao querelado, e nada disser, ele será perdoado. Considera-se perdoado. Considera-se aceito, na verdade, portanto, perdoado e, portanto, extinta a sua punibilidade. Tchau. Certo? E outra, né? Se é a mesma coisa, eu não posso escolher quem eu vou perdoar. Eu não posso escolher que eu quero perdoar o X e o Y. Se eu perdoar o X, esse meu perdão estende para o Y. Agora, o X pode recusar e o Y aceitar. Aí é diferente, né? Quando eu oferto perdão para um, se estende para os outros. Mas os seus efeitos só se produzem com aqueles que aceitarem, né, a minha clemência, digamos assim. Certo? Então, oferecer para todos, mas como o perdão é bilateral, é necessário que a pessoa aceite. E se uma pessoa aceitar, ou uma pessoa recusar, não prejudica os demais, né? Na questão do aceite individual. E vamos para a perempção para a gente terminar e entrar em queixa, sobretudo na questão da procuração, que é muito legal. Muito importante também. Então, vamos falar da perempção rapidão. Estou no artigo 60... do CPP. Detalhe, hein? Perdão somente na ação penal privada. Renúncia só na ação penal privada. Perempção só ação penal privada. Decadência, ação penal privada e condicionada à representação. Certo? Só pra constar. E a perempção? O que seria a perempção, então? No final das contas? Você entra com uma queixa-crime, só que
Depois você se torna inerte 3 vezes, né? Perempção. Isso não, isso é do trabalhista, né? Quando você não vai 3 vezes, enfim. A gente volta pro penal. É parecida com a. Na verdade, a perempção é a perda do direito de oferecer a queixa-crime por negligência ou falta de interesse do querelante. E as hipóteses são lá no 60. Quais são elas, por exemplo? Uma, eu não vou escrever porque demora muito tempo, mas deixar de comparecer a um ato que deve comparecer, para qual foi intimado. Então, a pessoa foi intimada para comparecer na audiência X e faltou de forma injustificada. 2. Quem imagina? Se a pessoa morrer ou se tornar ou vier uma capacidade superveniente, durante o prazo de 60 dias, os seus legitimados sucessores não comparecerem para dar prosseguimento no feito, ou seja, o seu CAD, certo? E qual que é a terceira? Já de comparecer sem motivo a qualquer ato do processo que deve estar presente. Sim, esse é o que a gente comentou, né? E o outro é ele deixar o processo parado por mais de 30 dias. Inciso 1, eu acho. Certo? 30 dias. 30 dias, né? E o 4 é quando a pessoa, o querelante for PJ e ela se extinguir sem deixar sucessor. E a mais interessante é quando o querelante, quando o oferecimento da queixa-crime, ele deixa, aí vai ter oferecimento, tem instrução, aí chega no período das alegações finais. E nas alegações finais, ele não formula o pedido de condenação. Ele conta todos os fatos, aconteceu, blá, 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 mas no final ele deixa de requerer a condenação da pessoa. Simplesmente conta a história. E essa é uma das hipóteses. E na prática, você pode requerer a extinção da sua punibilidade por perempção. Mas às vezes, se a jurisprudência tem flexibilizado um pouco, no sentido de que você está narrando, você lê os fatos e dá, assim, pela lógica, a pessoa quer, enfim, que a outra, de certa forma, seja responsabilizada penalmente, a jurisprudência tem flexibilizado. Mas, assim, a gente estudando 60, se você deixar lá no final dos pedidos, requer a condenação do fulano de tal, em cursos no artigo, sei lá, 177, 140, uma injúria, né? E para tanto, nos termos fundamentados, por exemplo, nos argumentos acima expostos. Então, se ela deixa de fazer esse pedido expressamente, segundo o nosso 60, que prevê as hipóteses de perempção, ocorreria a extinção da punibilidade. Porque lembra, tanto o perdão, perempção, renúncia e decadência são causas de extinção da punibilidade do 107, certo? Então a gente, não sei quanto tempo a gente tem, mas uma coisa eu queria, 10h20. Será que a gente pode fazer 10 minutinhos para falar sobre a questão da procuração? A gente ainda podia falar muita coisa sobre denúncia e queixa. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a procuração na queixa. E por que eu queria falar na procuração? Porque o artigo 44 foi acertada por... Sim, 44. Que fala que tem que ter poderes especiais a procuração, né? Então não é aquela procuração genérica. Concedo poderes para tal, para transigir, enfim, representar, defender, nananã, e ponto. Não. Quando a gente fala de queixa-crime, a gente tem que dizer expressamente o fato ocorrido, a pessoa ofendida e o querelante. Embora o 44 não diga que você tem que dizer o nome do querelante, você tem que dizer. Por que você tem que dizer? Porque você pode analisar a questão da legitimidade. Será que aquela pessoa tem legitimidade para oferecer essa queixa-crime?
Então, embora o 44 não diga dados do querelante, você precisa dizer por causa disso. É claro que você precisa colocar a qualificação jurídica do promotor do Ministério Público, porque não é o promotor que está oferecendo ação penal, mas é o Ministério Público, né? Uma instituição. Mas o querelante, sim, você precisa, até para analisar a questão da legitimidade. Mas aí, a gente está num cursinho para Defensoria Pública. Estamos ou não estamos? Com certeza. Sim. Então, por isso, eu tomei um certo cuidado de trazer uma coisa bem legal. Olha só. A gente viu aqui, e gente, procuração por poderes específicos é uma coisa tão básica, mas é uma coisa tão recorrente. Eu fazia estágio no TJ com uma juíza. De, assim, fiquei lá um ano e 4 meses e tal. De 10 queixa-crimes que a gente analisava, 9 a gente tinha que indeferir. Indeferir por quê? Porque não tinha procuração por poderes específicos. E aí, é claro que a gente não... É claro que a pessoa pode intentar uma nova queixa-crime com a procuração regular. Ou a gente intima a pessoa para regularizar a juntada da procuração. Mas essa regulação inteira aqui tem que dar dentro do prazo de 6 meses da decadência. Então, muitas vezes, quando a gente recebia lá, já tinha passado. E o que a gente tinha que fazer? Extinguir a punibilidade. E orar pelas vítimas, né? Porque como explica para elas que um detalhe de requisito formal pode obstar um direito delas? Assim, mas e aí esse cuidado? E aí vocês vão me dizer, tá, legal, mas professora, a gente não vai ser advogado, a gente vai ser defensor público. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, eu, como uma boa estudante concurseira, eu não, vocês como bons concurseiros, com certeza já leram a Lei Complementar 8094. Né? Quem que é a nossa Lei Complementar 8094, pelo amor de Deus? Sim! Regulamento da Defensoria Pública. Isso! Aí vocês leram lá e disseram, em primeiro lugar, a Defensoria Pública é função da institucional da Defensoria Pública atuar em ação penal privada e subsidiária da pública? Sim. E olha só, artigo 4º, deixa eu anotar aqui, inciso 15 da Lei Complementar. Diz que faz parte das funções da DP ação penal privada e ação penal privada subsidiária da pública. E isso nos coloca em dúvida, porque a gente imagina o órgão público, a gente, esse crime aqui é ação penal privada, acho que não dá para defensoria. Não, dá para defensoria. Defensoria tem atribuição para tanto. Então, isso cai sempre numa alternativa da CESP, né? Várias alternativas, certo ou errado. Cabe a Defensoria Pública intentar ação penal privada? Sim. Cabe a Defensoria Pública intentar ação penal privada subsidiária da pública? Também. E aí vocês vão dizer, legal, mas o que tem a ver a procuração, professor? Se eu, como boa leitora da Lei Complementar 8094, sei, sabe o quê? Primeiro, que a capacidade postulatória da Defensoria Pública se dá como? Se dá mediante procuração? Se dá mediante carteirinha da UAB? Nomeação e posse? Não é? Está exclusivamente da nomeação e posse. Eu acho que é o artigo 4º, parágrafo 6º. Artigo 4º, parágrafo 6º. E aí você vai querer me dizer com muito mais razão. Se a minha capacidade postulatória se dá em razão exclusivamente da nomeação e posse, para que preciso de procuração? Então pergunta, a Defensoria Pública precisa de procuração para os seus assistidos? Não. Não precisa. Em tese. Regra geral, verdade, não precisa. Imagina
tantos milhares de assistidos da Defensoria Pública, o defensor precisar fazer para cada uma procuração. Faticamente impossível e tem todo um arcabouço jurídico que garante, né, que a capacidade postulatória do defensor público se dá exclusivamente nomeação e posse. Beleza. Aí você chega lá nas prerrogativas da Defensoria Pública. E aí diz, artigo 128, e a gente já termina, inciso 11 da Lei Complementar. Que diz, eu anotei aqui e vou ler para vocês. Diz, artigo 128, inciso 11, que fala: é prerrogativa da Defensoria Pública representar a parte em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato, ressalvadas as causas para os quais a lei exige poderes especiais. Então, precisa de mandato, e portanto o instrumento do mandato não é a procuração? Então, se tem prerrogativa, não preciso, né? Ele diz, representar a parte em feito administrativo judicial independente de mandato. Se a procuração é instrumento do mandato, possível então, como prerrogativa da Defensoria Pública, não preciso. Mas olha só o que acontece. Chegamos até aqui, está tudo certo, bonitinho, não o quadro, obviamente, mas o nosso conceito aqui. E aí veio, e eu digo pra você, toda vez a defensoria, será que há alguma hipótese em que a Defensoria Pública vai precisar de uma procuração com poderes especiais? Regra geral, nós vimos que é prerrogativa da Defensoria Pública atuar perante as partes sem mandato, né? Por quê? Porque a capacidade postulatória decorre exclusivamente da nomeação e posse. Mas será que alguma hipótese a gente consegue visualizar isso? Será que a Defensoria Pública, quando ela for interpor ou apresentar uma suspeição do juízo, ela pode fazer com base... Quer dizer, ela pode fazer assim, sem necessidade de procuração com poderes especiais? Porque ela teria a capacidade postulatória e teria, enfim, como prerrogativa atuar sem mandato. Então, mas aí o que acontece? É necessário nesse caso. Por que é necessário? Simples. Porque se a gente ler de novo, a gente vai ler. É prerrogativa da Defensoria Pública, 128.11, representar a parte em feito administrativo e judicial, independentemente de mandato, vírgula, ressalvadas as causas para os quais a lei exige poderes especiais. E será que a gente tem uma lei que exige poderes especiais quando da arguição de suspeição do juízo? Sim, nós temos. Qual o artigo? O artigo 98 do CPP, que diz: quando qualquer das partes pretende recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões, acompanhadas da prova documental ou rol de testemunhas. Então, nesse caso, a gente precisa, no caso quando o defensor público for ajuizar uma suspeição, arguir uma suspensão do juízo, não porque ele não teria prerrogativa, não teria capacidade postulatória, é porque, nesse caso, a própria lei exige poderes especiais para qualquer que seja a pessoa. E o próprio artigo 128, inciso 11, que dá a prerrogativa da Defensoria Pública atuar sem mandato, faz uma ressalva de que, nas hipóteses em que a lei exija poderes especiais para tanto, também será necessário para o defensor público. E aí veio a CESP e disse, na última prova da DPU, disse o que é assertiva da DPU? É necessário que, para o defensor público intentar uma suspeição perante o juízo, é necessário uma procuração com poderes especiais? Sem dúvidas, agora a gente responde com toda certeza de que sim, mas por causa disso aqui. Mas se a gente vai no automático e diz, não, DP sem procuração atua porque tem capacidade postulatória decorrente exclusivamente de nomeação e posse, e tem como prerrogativa atuar sem mandato, mas esqueceu da ressalva feita pelo próprio dispositivo 128, de que quando a lei exige uma procuração com poderes especiais,
para qualquer que seja a pessoa, isso se aplica à defensoria também, porque a própria Estatuto da DP fez essa ressalva. Certo? Ficou mais ou menos um pouco claro? Então, assim, eu teria muito mais coisas para falar, mas enfim, a gente tem que, né, dizer tchau. E enfim, eu espero que de alguma forma tenha contribuído com vocês nesses 2 encontros. No próximo Teologia já volta, que é na segunda-feira, eu acho. E eu só tenho que terminar agradecendo a vocês pela oportunidade de passar a noite com vocês por mais uma vez, tá bom? Obrigada.